Enfermeiros protestam em Criciúma contra o não pagamento do piso nacional da enfermagem. Você vai ver também. Anvisa aprova teste para a varíola do macaco. Estudantes usam seus poderes mentais para progredirem rapidamente nos estudos. Cresce a exportação de café no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Tempo firme em toda Santa Catarina. A ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, estima que cada vez mais aumenta o número de pessoas que estão passando fome no mundo. As entidades pedem aos governantes que atuem para reverter a situação. As organizações são procedentes de 75 países e assinaram uma carta aberta para expressar indignação com a explosão do número de pessoas que sofrem com o problema. O texto coincide com o início da reunião da Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde muitos líderes políticos, mas também representantes da sociedade civil, permanecerão por uma semana. O evento é considerado o encontro diplomático mais importante do mundo. Os signatários da carta explicaram que o método de cálculo está baseado nos números divulgados pelo Relatório Mundial sobre a Crise Alimentar do início de setembro. O relatório registra o número de pessoas que passam fome no mundo de acordo com as diferentes categorias da classificação integrada das fases da segurança alimentar. O relatório cita 166 milhões e 20 mil pessoas na categoria CIF 3, ou seja, crise aguda, 38 milhões e 600 mil na CIF 4, emergência, e 481.500 na CIF 5, fome. Se forem aplicadas taxas de mortalidade específicas por categoria, as organizações atingem uma faixa de 7.745,7 a 19.701,7 mortes por fome ao dia, ou seja, uma morte a cada 4,25 a 12 segundos. A Anvisa aprovou o primeiro kit de diagnóstico de varíola do macaco no país. O teste aprovado é da Fundação Oswaldo Cruz. O kit permite a detecção dos vírus ortopox, monkeypox e varicela zoster a partir de uma tecnologia chamada PCR em tempo real, que é indicada para o processamento de amostras clínicas. A Anvisa analisou requisitos técnicos como o desempenho clínico e o gerenciamento de risco, e todos eles foram atendidos depois de 39 dias de avaliação, segundo o órgão. Já a disponibilidade do produto no mercado vai depender da Fiocruz. O Brasil registra atualmente 7.019 casos confirmados de varíola dos macacos e 2 mortes pela doença. O contágio pode acontecer a partir do contato com lesões cutâneas ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, pelo toque em objetos e tecidos ou superfícies que foram usadas por pessoas contaminadas. Ainda falando sobre a varíola dos macacos, onde o estado de Santa Catarina tem Florianópolis com o maior índice da doença, uma vacina está sendo desenvolvida para distribuição em massa. O ministro Marcelo Queiroga declarou que as 50 mil unidades da vacina contra a varíola dos macacos devem chegar ao Brasil nos próximos dias. A vacina deve ser aplicada primeiro nos profissionais da saúde, que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus. Queiroga disse que estudos já mostraram que uma dose da vacina pode ser fracionada em 5 doses e atender um número maior de pessoas. O ministro da Saúde reforçou que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. São cerca de 7 mil casos confirmados no país. Ele incluiu que a velocidade de progressão dos casos é menor e o país está em uma fase de platô com queda e espera que o surto seja controlado em breve. Além da importação emergencial de doses de vacina contra a varíola dos macacos, o Brasil já recebeu o material biológico necessário para iniciar o desenvolvimento de uma vacina contra o monkeypox. O material foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma vacina nacional
contra a varíola dos macacos. A seguir, trabalhadores da enfermagem fazem manifestação em Criciúma. E denúncias de propaganda eleitoral irregular através do aplicativo Pardal já renderam 4 processos. Em um mês, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 16.824 denúncias de crimes eleitorais e propaganda irregular. 26% dessas denúncias deram origem a ações judiciais na Justiça Eleitoral. São 4.705 processos gerados a partir da ação de pessoas comuns que flagraram alguma irregularidade e fizeram a denúncia através do aplicativo Pardal. Na última quinta-feira, houve recorde no número de denúncias. Foram 1.088 em apenas 24 horas. A região Sudeste, que tem o maior colégio eleitoral do país, tem também mais denúncias. Já o estado de Pernambuco registrou o maior número do país, 2.244 denúncias. Todas as denúncias enviadas através do aplicativo Pardal são analisadas pelo Ministério Público Eleitoral e podem dar origem a ações contra candidatos, partidos ou coligações. O download do Pardal está disponível gratuitamente em todas as lojas digitais. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E um adolescente de 13 anos está aproveitando o seu QI superdotado para avançar etapas no ensino e chegar mais rápido à universidade. Quem conta essa história pra gente é o Dionísio Cerqueira. Laurismara sabe bem como é ter alguém por perto que consegue aprender com mais facilidade. Ela é mãe do Caio, de 13 anos. Desde muito cedo, o garoto apresenta um desempenho nos estudos acima da média para sua idade. Quando ele era mais novo, a gente começou a perceber na própria escola e dentro de casa também, com os primos, né, que tinha muita diferença no aprendizado, que ele tinha muita facilidade para aprender as coisas. E na escola foi que nós percebemos também que as crianças eram muito diferentes. Na faixa etária dele, ele era muito mais desenvolvido no aprendizado, né, nos conteúdos. O adolescente já avançou 3 séries e sua mãe quer que ele pule mais uma para que ele possa fazer o curso escolhido na faculdade depois de passar no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E agora mais esse feito, nós conseguimos fazer o avanço de série, ele se forma esse ano, ele avançou 4 séries escolares. Crianças e adolescentes superdotados possuem características bem particulares. Ter um filho com habilidades especiais é um desafio para qualquer pai e mãe. É uma satisfação ver seu filho se desenvolver mais rápido. É incrível, porque eles se destacam, eles são motivados, eles são engajados, são pessoas que muito provavelmente, se acolhidas do ponto de vista emocional, vão se destacar na vida, né? Vão trazer feitos que fazem a diferença socialmente falando mesmo. Então, tem um ganho, um aspecto positivo que é indiscutível. E para dar conta de tanta informação e conhecimento, a rotina de Caio é bastante agitada. De manhã eu gosto de revisar os conteúdos que eu aprendi, fazer alguns exercícios. De tarde eu vou para aula. Aí de noite eu costumo chegar um pouco tarde em casa, mas quando eu chego mais cedo eu também pego uns conteúdos para revisar, aprender coisas novas. E a mais recente conquista do jovem foi a 13ª colocação no concurso da AFA, a Academia Brasileira de Aviação, o que pode ser considerado incrível devido à dificuldade da prova. O feito foi celebrado em um vídeo do YouTube que teve mais de 100 mil visualizações. A família, que já coleciona vitórias do garoto, espera ter ainda mais motivos para comemorar durante a vida. E o setor de cafeicultura no Brasil está vivendo uma boa fase com as altas das exportações. A produção brasileira de café deve fechar o ano com um crescimento de quase 10% na comparação com 2021. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de alta de 9,6%.
com 53 milhões de sacas de 60 quilos. Ainda segundo os dados do IBGE, de julho a agosto de 2022, o aumento não foi tão alto, de 0,9%. Segundo o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a receita com as exportações brasileiras do produto alcançou o recorde histórico de cerca de 6 bilhões de dólares de janeiro ao fim de agosto deste ano. O número representa um crescimento de 6,4% em relação aos primeiros 8 meses de 2021. O azeite de oliva é um dos alimentos mais fraudados no Brasil e também no mundo. Isso porque as empresas aproveitam da alta demanda e também a escassez do produto, além do alto valor agregado e preços elevados para adulterarem o azeite e ampliarem a margem de lucro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sempre estão de olho e realizam operações periódicas para combater essas fraudes. Em dezembro do ano passado, por exemplo, uma rede de fraudadores que atuava em todo o país foi desfeita e o resultado disso foi a apreensão de 150 mil garrafas e a proibição de venda de 24 marcas, que só levava o nome de azeite de oliva, porque o azeite em si, nada. Em anos anteriores, outras investigações chegaram a observar que entre 40% e 60% dos lotes de azeite analisados não passavam nas avaliações de qualidade. Por mais que não faça mal à saúde, a Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira explica que a adulteração mais simples acontece quando o sumo da azeitona é diluído em outros óleos mais baratos, como o de soja. Por serem muito parecidos e se misturarem bem, ajuda a enganar o consumidor. A associação ainda enfatiza que, com o passar do tempo e a melhora na fiscalização, as fraudes estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas. Ou seja, todo cuidado é pouco. Então, a primeira dica para evitar a compra de um produto fraudado é conhecer os tipos de azeite e como eles são obtidos. Então, tem o extra virgem, em que as azeitonas são colhidas no momento exato e passam pela maceração e pela prensa em temperatura ambiente. Etapas que permitem extrair a primeira leva de óleo do fruto e que, depois de alguns processos básicos para retirar impurezas, é engarrafado puro, com nível de acidez abaixo de 0,8%. Já no virgem, a variação é de 0,8% a 2%. Isso porque deve ter ocorrido algum pequeno problema, como um pouco de fermentação das azeitonas, afetando a acidez. No caso do lampante, o azeite é um óleo obtido a partir de azeitonas muito fermentadas ou machucadas, que a acidez supera os 2%. O aspecto desse azeite é rançoso e o gosto fica forte e desagradável, o que torna o alimento impróprio para consumo humano, já que ele é utilizado como combustível. O nome, aliás, vem daí, substrato para acender lamparinas, no passado. Por último, mas não menos importante, tem o azeite tipo único, que é uma combinação de 2 outros tipos. O lampante, que passa por uma refinação e alguns processos químicos e depois é misturado com azeite virgem antes de ser envasado e vendido. Ainda tem dúvida? Então, vale sempre ficar de olho nas avaliações feitas por órgãos como o MAPA, a Anvisa e a Proteste, por exemplo, para saber quais marcas não passaram nos testes de qualidade e apresentaram fraudes recentemente. Enfermeiros e profissionais da saúde da região se reuniram para protestarem contra a medida que paralisou o pagamento do piso da categoria. Os profissionais de enfermagem realizaram uma paralisação geral e nacional nesta quarta-feira, onde estão fazendo as reivindicações do piso salarial regulamentado da categoria. Em Criciúma, o ato foi realizado pelos profissionais de toda a região, inclusive o Extremo Sul, e chamou a atenção no centro da cidade, onde em passeata seguiram até a entrada do Hospital São José, o maior em atendimentos via SUS do estado. O texto que instituiu o piso salarial nacional para os enfermeiros, técnicos de enfermagem
enfermagens, auxiliares de enfermagens e parteiras foi barrado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. Para os enfermeiros, o piso é de R$ 4.750. Para os técnicos, o valor é correspondente a 70% do piso dos enfermeiros, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a 50%. No sul de Santa Catarina, são mais de 3 mil auxiliares e técnicos de enfermagem. A seguir, a SIC lança mais uma edição da Expo Mais. A SIC reuniu a imprensa e seus parceiros para mais um lançamento da Expo Mais, evento que promete trazer interação e muito conhecimento aqui para a região. Bom, mais uma edição da Expo Mais vai chegando. Dessa vez a SIC está trazendo uma nova marca, está trazendo mais interação ainda, onde esse movimento todo demonstra que a região está cada vez mais forte quando a palavra é tecnologia, informação e interação. Sobre isso eu vou falar com o presidente da associação aqui de Criciúma, o presidente Valcir. Valcir, a situação da Expo Mais é trazer o público, interagir e, é claro, disseminar conhecimento através dos palestrantes, né? O que nós estamos observando, que nós consideramos de suma importância, de fundamental importância, é a união entre os co-criadores. Quem são os co-criadores? É a representação do empresariado, é a representação da academia, é a administração pública, a imprensa está envolvida em todo esse processo, então começa por aí. Nós estamos falando nos últimos tempos de conhecimento, cidade do conhecimento, cidades inteligentes, centros de inovação, e é através desse grupo e é através dessa participação maciça, ou seja, nós estamos vendo aqui muito conhecimento. Esses co-criadores aí têm muito conhecimento, têm muita experiência, têm muita informação. Então nós estamos entendendo que através deles, ou seja, com a união de todas essas forças, nós tenhamos cidades inteligentes, nós tenhamos cidade com conhecimento, nós tenhamos bastante inovação. Então é importante que todos participem, a sociedade como um todo participe desse envolvimento que está acontecendo aí com todas essas forças, que nós temos. Como o senhor disse, né, é uma parte inovadora, mas que para trazer também os acadêmicos, né, porque a gente vê muita palestra, muitas ações que deixam um pouco a juventude de fora. A Expo Mais não, ela já por característica, ela já envolve a juventude, já envolve os acadêmicos, trazendo, né, esse destaque da inovação para eles também, né? É bem por aí, nós queremos que haja a continuidade desse trabalho que está sendo feito através dessas instituições, através desses órgãos. Nós queremos que eles estejam participantes, que eles estejam presentes para dar continuidade a todo esse grande trabalho, grande e importante trabalho que vem sendo realizado. A gente não pode deixar de falar que também a SIC, né, consolida sua marca e 21 anos de prêmio ASIC de jornalismo, mais uma edição vindo por aí, né, seu Valcir? Prêmio ASIC de jornalismo, nós consideramos uma das grandes forças daqui da região de Santa Catarina e do Brasil é a imprensa, que são os formadores de opinião. Então nós consideramos, nessa união que nós temos tratado nos últimos tempos, é de fundamental importância a participação dos formadores de opinião, ou seja, da imprensa, dos veículos de comunicação. Então tá certo, obrigado pelas informações. Você que quer vir à Expo Mais, através do site da SIC já tem todas as informações, os ingressos já estão sendo vendidos e também, né, aí os jornalistas que vão participar também tem todas as informações no site para essa 21ª edição do Prêmio ASIC de Jornalismo. A Expo Mais vem com palestrantes de peso, vem com palestrantes aí para trazer realmente envolvimento para as diversas áreas aqui da nossa região. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, esse lançamento foi agora há pouquinho, a gente esteve lá presente, a gente que é um dos ganhadores do Prêmio ASIC da última edição de jornalismo, então estaremos presentes e prestigiando mais esse evento.
E falar em prestígio em evento, hoje à noite vale título do Campeonato Catarinense da Série B. Às 8 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson, o Tigre duela contra o Atlético Catarinense. O primeiro jogo deu empate sem gols e por isso o Criciúma tem a vantagem de um novo empate e assim levantar a taça. O técnico Cláudio Tencati deve mandar força máxima para as 4 linhas e por isso escala Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Rayan e Helder, Serrato, Arilson, Felipe Mateus e Thiago Alagoano, Igor e Lohan. Lembrando a você que aos arredores do estádio Heriberto Wilson, a partir das 7 horas da noite, muita movimentação, por isso evite a localidade se você não for na partida e boa sorte aos clubes e que vença aí e leve a taça o melhor deles. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação ao vivo, você pode acompanhar também no nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de quarta. Até amanhã.